pastor Igor de Carvalho, que eu convido aqui à frente, já esteve conosco aqui na despedida do pastor Lemuel e na apresentação do pastor Diego. Pastor Igor de Carvalho é diretor de mordomia e de saúde da Associação Rio de Janeiro Sul. E hoje não vamos ter é um prazer tê-lo aqui. O pastor vai dividir a palavra conosco, que Deus abençoe ricamente. Amém. Prazer meu, acho que o microfone vai funcionar. Agora foi. Bem, tá bem. Irmãos, louvado seja Deus por essa manhã que o Senhor nos concede em sua presença. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar com vocês aqui e quero agradecer ao convite que me foi feito pelo pastor Diego através do nosso irmão Sidney. Muito obrigado, meu irmão. É uma satisfação poder estar com vocês novamente. Eu fiquei muito feliz ao chegar aqui e ao ser tão bem recebido pelo irmão Luiz, pelo irmão Jorge, e tive o privilégio de ouvir o testemunho tão bonito, né, de conversão do irmão Edson, uma história inspiradora. E eu estou muito alegre também por rever amigos aqui, né, como o Tiago, o Wilker, né? Louvado seja o Senhor por esta igreja, né? Nós recebemos com muita satisfação a notícia de que essa congregação foi organizada como igreja no final do ano passado, né? E era algo que nós já esperávamos mesmo que fosse acontecer. E o nosso desejo de oração é que esta igreja possa crescer cada vez mais e melhor, tornando-se um farol nesta comunidade. Antes de nós entrarmos no tema bíblico desta manhã, eu convido você, assentado como está, por gentileza, curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, unir as suas mãos, vamos conversar com Deus em oração. Querido Senhor, como é bom podermos estar na Tua casa esta manhã, Pai, com nossos irmãos e amigos aqui. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Obrigado porque hoje essa igreja já se encontra organizada e estabelecida. Obrigado pela nossa escola aqui, pela liderança desta igreja local, pelo pastor Diego, pelo pastor Gustavo, e que o Senhor os continue usando aqui, Senhor, para testemunhar de Ti, para fazer discípulos e para ganhar almas. Que o Senhor, por favor, se revele a nós mais uma vez, neste momento em que queremos refletir sobre a Tua palavra. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. O título da nossa mensagem desta manhã é O Fruto do Arrependimento. Você já ouviu dizer que a jabuticaba é uma fruta exclusivamente brasileira? Certamente sim, né? Nós costumamos dizer e ouvir isso. E quando a gente quer falar de algo exclusivo do Brasil, nós dizemos, isso é uma jabuticaba. Mas você sabia que, na verdade, a jabuticaba realmente ela é originária daqui mesmo, do Brasil. Porém, ela foi plantada em outros países também e ela floresceu e frutificou, como, por exemplo, na Argentina, na Bolívia, no México e até na Flórida, nos Estados Unidos, tem jabuticaba hoje em dia, né? Porque é uma fruta, né? E a jabuticabeira é uma árvore que se provou que ela cresce, ela germina, cresce e dá frutos, não apenas no Brasil, mas em outros países de clima tropical e até mesmo temperado. A Bíblia fala muito sobre frutos. E comer frutas é algo extraordinário, porque é fundamental para a nossa saúde. O nosso Criador, quando Ele nos fez, Ele deu a fruta como a nossa dieta original, né? As frutas como o nosso primeiro regime. A jabuticaba, por exemplo, é uma fruta importantíssima,
é fonte de vitaminas B e C e também de outras vitaminas, sais minerais, etc. A Bíblia fala de outros frutos, não fala de jabuticaba, porque não há jabuticaba no Oriente Médio. Mas ela fala sobre uva, sobre maçã, alfarroba, figo, romã. Jesus, nos evangelhos, vai falar também sobre um outro tipo de fruta. Ele fala sobre o fruto como um resultado do agir do Espírito Santo na vida do crente. Em Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20, nós vemos que os falsos profetas, pelos seus frutos os conheceremos. Isso também está em Mateus 13, 23, Marcos 4, 20, Lucas 8, 15, em João capítulo 15, versículos 2, 4 a 5 e 8, o Senhor Jesus se apresenta como a videira verdadeira, nós como os ramos que precisamos dar fruto. Quando nós damos fruto, o Senhor nos limpa, o Pai, que é o agricultor, nos limpa, para que possamos dar mais fruto ainda. Mas aquele galho que não der fruto é cortado da videira e lançado ao fogo. João Batista, obrigado, primeiro profeta do Novo Testamento, primo de Jesus, ele falou sobre o fruto do arrependimento. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 8. Hoje nós vamos aprender como um coletor de impostos, Zaqueu, passou a produzir esse fruto em sua vida, após ter tido um encontro com Jesus. Por gentileza, queira abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas, no capítulo 19. Vamos ler inicialmente os versículos 1 a 4. Lucas 19, versículos 1 a 4. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem é Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Em seu caminho para Jerusalém, Jesus intencionalmente visitou a cidade de Jericó, onde Zaqueu morava. E no Evangelho nós temos relatos de ensinamento de Jesus em Jericó, de curas que ele operou, e dois personagens que se destacam. Um foi o cego de Jericó e o outro, Zaqueu. Jericó era um grande centro comercial na Palestina, e por causa disso, era um lugar onde se concentravam coletores de impostos. Nessa cena, é interessante refletir que Jesus é que vai a Jericó para buscar Zaqueu. E a gente vê, desde o início da história humana, ou desde o início da história do pecado neste mundo, conforme Gênesis capítulo 3, que a iniciativa da salvação sempre é de Deus. É Deus sempre que está em busca do ser humano. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, o Criador veio até eles, como costumava fazer, ao entardecer, ou como diz a Bíblia, na viração do dia, e perguntou: Adão, onde estás? Em seu último discurso, nosso Senhor disse aos seus discípulos, lá em João 15, 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário,
Fui eu quem escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi o Senhor quem nos escolheu. Assim como Cristo foi ao encontro de Mateus, segundo Mateus capítulo 9, versículo 9, e também de Saulo de Tarso, quando ele vinha pelo caminho de Damasco, Jesus o encontrou ali naquela estrada e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus agora vai ao encontro de Zaqueu. E ele hoje está aqui. E ele veio ao seu encontro também, através da pessoa divina e maravilhosa do seu Espírito Santo. Em Efésios capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A Bíblia deixa claro: a iniciativa da obra da redenção não é humana, é divina. Às vezes nós cantamos, tem um hino muito bonito que diz: busquem a Jesus. Muitas vezes nós, pregadores, dizemos: encontre a Cristo. Mas na realidade, não somos nós que buscamos a Jesus ou que o encontramos como se ele estivesse perdido. É ele que nos busca e nos encontra. Porque quem estava perdido ou quem está perdido somos nós. A Bíblia nos informa que Zaqueu era chefe dos coletores de impostos e rico. Esse nome Zaqueu, ele tem sua origem no hebraico ou aramaico, Zacai, que é a mesma raiz do nome Zacarias, significa puro, justo. Certamente seus pais eram piedosos para lhe colocar esse nome, mas ele, ao longo de sua vida, infelizmente, foi se afastando do caminho do Senhor. A princípio, Zaqueu tinha estes dois empecilhos que o texto nos informa para chegar até Cristo. Ele era chefe dos publicanos e rico. Ser coletor de impostos na antiga Judeia era um dilema. Isso porque, como que funcionava esse processo? Na verdade, desde a dominação persa, ou medo-persa, os judeus pagavam impostos aos estrangeiros. Porém, a taxação romana era mais pesada. Eles foram subjugados, desde o retorno do exílio babilônico, eles foram subjugados aos persas e foram subjugados aos gregos, depois os romanos. Mas a taxação romana era mais pesada. Por quê? Além de mais alta, o sujeito ele pagava um imposto por si mesmo, que hoje nós, pela pessoa dele, que nós chamamos de imposto de renda hoje. Ele pagava um imposto pela sua propriedade, ele pagava imposto se ele tivesse um negócio, um comércio, enfim. Não é muito diferente de hoje em dia, O problema era o seguinte: eles não se incomodariam de ter que pagar isso para a sua nação, para um tesouro nacional. Mas eles se incomodavam muito de ter que pagar isso para uma nação estrangeira e opressora. Os coletores de impostos, eles tinham uma má fama em todo o Império Romano. Quando vai se ler escritores gregos e romanos, eles já criticavam os coletores de impostos como homens desonestos que roubavam a coletoria. Veja, se hoje, com todo um sistema informatizado, de fiscalização, etc., há desvios. Imagina naquela época em que não havia nada disso. Não tinha internet, não tinha nota fiscal, cupom fiscal, nada disso. Não tinha auditoria, nada. O roubo, infelizmente, entre os coletores de impostos era muito frequente. Os judeus tinham uma verdadeira ojeriza, nojo dos coletores de impostos. Por quê? Além de lhes tirar o dinheiro pela taxação,
eles ainda o entregavam a um dominador e opressor estrangeiro, então eles eram considerados opressores, traidores da pátria, e muitos, não sem razão, tinham fama de serem desonestos. O próprio Zaqueu, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que nós estamos lendo, no versículo 8, ele admite que devia ter defraudado pessoas. O que indica que a riqueza que ele possuía, no versículo 2, não provinha de meios legais. A literatura rabínica, judaica, trazia várias ressalvas sobre os publicanos. Por quê? Os líderes religiosos de Israel, e da seita mais conservadora, que eram os fariseus, eles criam na contaminação por associação. Então, eles acreditavam que se um judeu tivesse contato com um gentio, ele se tornava impuro. Então, os coletores de impostos, diretamente eles tinham contato com os romanos. E por causa disso, eles eram considerados impuros. Os judeus, eles tinham vários ritos de purificação por meio de banhos, lavagem de mãos, etc. Por exemplo, quando você lê no Evangelho um debate com Jesus por causa de lavar as mãos, entenda que não tem nada a ver com higiene. A questão ali era o seguinte: como no dia a dia poderiam ter contatos com pecadores, com gentios, ou seja, não judeus, etc., eles acreditavam, os fariseus acreditavam, que você se contaminava por essa convivência. E para você se purificar, você precisava participar de ritos de purificação, por meio de lavagem de mãos, ou, dependendo da associação, do corpo inteiro. Eles possuíam tanques. Hoje a arqueologia traz para a gente isso, vários tanques na Judéia, naquela região da Palestina, onde eles praticavam esses ritos de purificação. Então, um coletor de impostos era totalmente contaminado. Contaminado pela associação com os gentios, contaminado pela corrupção, etc. Contaminado por trair a sua pátria. No Novo Testamento nós temos vestígios da péssima avaliação moral que tinham os publicanos na sociedade de sua época. Em Lucas capítulo 3, versículos 12 a 13, nós temos João Batista advertindo os publicanos que foram até ele, dizendo: não cobreis mais do que o estipulado, porque eles costumavam fazer isso. Cobrava da pessoa mais do que o Império Romano exigia para levar vantagem, para ganhar dinheiro. Dinheiro roubado, fraudado. No Sermão do Monte, em Mateus 5,46, o Senhor Jesus cita os publicanos como um exemplo de egoísmo. Quando Jesus fala sobre a disciplina da igreja, ele fala que o sujeito que seria disciplinado deveria ser considerado como gentio e publicano. Mateus 18, 17. E quando os líderes religiosos queriam ofender a Jesus, chamavam-no de publicano ou pecador. Isso está em Mateus 11, 19 e Lucas 7, 34. O próprio título de publicano, coletor de impostos, era uma forma de xingamento naquela época. Chamar uma pessoa de publicano era considerado uma ofensa. Nos evangelhos, os publicanos são mencionados como pares dos pecadores. Mateus 9, 10, Marcos 2, 15, Lucas 5, 30 e 15, 1. E também os publicanos são considerados como duplas das meretrizes, ou seja, das prostitutas. Isso aparece em Mateus 21, 31 e 32. Entretanto, Jesus diz algo interessante, que no reino dos céus, os publicanos e as meretrizes precederiam os fariseus, por causa da hipocrisia deles. Jesus chamou da coletoria de impostos Levi Mateus, que era publicano, transformou a vida dele, e ele se tornou um grande evangelista. E escritor do evangelho que é maior, em volume, e também o que mais cita o Antigo Testamento.
A renomada escritora cristã norte-americana Ellen G. White, no livro O Deserto das Nações, página 555, diz: havia entre os publicanos um convênio, um consórcio, né, diríamos hoje, de modo que podiam oprimir o povo e apoiar-se uns aos outros em suas práticas fraudulentas. Em sua extorsão praticavam o que se tornara um costume quase que generalizado entre eles, dizendo. O texto bíblico nos informa que Zaqueu procurava ver quem é Jesus. Aquele chefe da coletoria começava a compreender quão amargos são os frutos do pecado, ao ser rejeitado pela família, ao ser rejeitado pelos amigos, ao ser rejeitado por seus colegas e vizinhos. Ele sorvia o amargo cálice das consequências do seu pecado. Aquele chefe dos publicanos anelava contemplar o rosto daquele cujas palavras transmitiram esperança ao coração. Ele queria saber quem é esse que recebe publicanos, que chama um publicano da coletoria, que recebe meretrizes, que come com os pecadores. Quem é esse homem? Quem é esse homem que transforma vidas? Ele não ousava aspirar nem ao menos se aproximar de Jesus. Ele não queria nem ao menos tocar na ponta do seu manto, como fez a mulher hemorrágica. Quanto mais falar com Jesus pessoalmente, como fez o cego de Jericó. Não, ele só queria ver quem é Jesus. Amigos, um olhar para Jesus com fé pode transformar a nossa vida para sempre. No livro do profeta Isaías nós lemos a palavra do Senhor dizendo assim: olhai para mim e vivei vós, todos os povos da terra. Charles Spurgeon disse que quando entrou na igreja e ouviu esta palavra, ele ouviu esse texto sendo lido, sua vida nunca mais foi a mesma, porque ele entendeu que bastava contemplar a Cristo pela fé para que ele fosse salvo. Na experiência do povo de Israel no deserto, quando o povo foi picado por aquelas serpentes ardentes, muitos morriam gravemente por aquela enfermidade. A Escritura nos diz que o Senhor instruiu Moisés a fabricar uma serpente de bronze enrolada numa haste, erguê-la diante do povo, e todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze poderiam ser curados, e eram curados, eram salvos, eram livrados da morte. Maravilha, né? Jesus, conversando com Nicodemos, disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ao contemplar a Cristo pela fé, você pode ser salvo. Você pode ter o perdão dos seus pecados. Você pode ter salvação eterna para a sua alma. A esperança para você ao olhar para Jesus. É interessante, né, que o verbo ser aqui, em grego, o verbo eimi, ele é usado majoritariamente no passado, nessa passagem. Mas quando é usado para Jesus, ele está no presente. Ele queria ver quem é Jesus. A tradução quem era não está correta. Ele queria ver quem é Jesus. Porque Jesus sempre é. O evangelista coloca o verbo no presente de propósito. Porque Cristo é eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6, nós lemos que ele é o Pai da eternidade. Em Miqueias 5:2, nós lemos que os seus dias são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em João 1, versículos 1 a 3, nós lemos que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em João 8:58, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Em Hebreus 13:8 nós lemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Jesus, ele não era, ele é sempre. Zaqueu não conseguia ver Jesus por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Alguns dizem que Zaqueu seria um anão, não sabemos, talvez fosse. Talvez fosse um homem baixinho, de 1,5 metro, não sei. Ele queria ver quem é Jesus, mas não conseguia por causa da sua baixa estatura. Aquilo era um empecilho para ele. Meu querido, minha querida, quais são as suas limitações para ver quem é Jesus? Quais são as suas limitações internas para enxergar quem realmente é Jesus Cristo? Seriam essas limitações internas seu preconceito, seu orgulho, sua vaidade, o prazer pelo pecado? E externamente, qual seria o empecilho para você se aproximar de Jesus? A pressão dos amigos, da família, dos colegas, do vizinho, da sua tradição religiosa, do seu chefe? Zaqueu subiu em cima de um sicômoro, diz a Bíblia, porque soube que Jesus passaria por ali. Ele superou a sua dificuldade, ele superou a sua limitação para ver quem é Jesus. E acredite, você também, pela força do Espírito Santo, pode superar qualquer barreira para se aproximar do Senhor Jesus. O sicômoro é uma espécie de figueira frondosa, não cultivada aqui no Ocidente. Sua folhagem é sempre verde, seu tronco é largo e curto, seus galhos são bastante grossos e esparsos, sendo assim uma árvore fácil de subir, ao contrário do que algumas pessoas acreditam. Vamos ler aqui a continuidade do texto, versículos 5 a 7, Lucas capítulo 19, versículos 5 a 7. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Jesus ergueu os seus olhos e os fitou em Zaqueu. Ah, meu querido e minha querida, nesse momento Jesus está olhando atentamente para você, como ele olhou naquele dia para Zaqueu. Como se você fosse a única pessoa em todo o universo. Ele olha para nós individualmente, pessoalmente, e ele ama cada um de nós com amor infinito. Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome. Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. O Senhor conhece o nome de cada um de nós. E ele nos chama pelo nome. Em Isaías 40, versículo 26, nós lemos que o Senhor conhece cada estrela e a chama pelo seu nome. E você acha que ele não sabe o seu nome? Você acha que ele não sabe quem você é? Pois ele está chamando você pelo seu nome agora mesmo. Carlos, Maria, José, Joana. A Bíblia nos informa que Zaqueu desceu depressa ao ouvir o convite de Jesus. É interessante, né? Ele sobe correndo na árvore. Ele desce depressa da árvore. Ele sobe correndo na árvore para ver quem é Jesus. Ele desce depressa para atender ao convite de Jesus. Tenha pressa quando o assunto é Deus. Quando o assunto é Cristo. Quando o assunto é Bíblia. Porque existem duas datas que nós não sabemos. Uma é o dia da volta de Cristo. A outra é o dia da nossa morte. Então nós precisamos estar sempre preparados. Nós precisamos ter certeza da salvação. Certeza de que o nosso nome está no livro da vida. Certeza de que estamos caminhando para o céu. Hebreus 4, 7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aliás, nos capítulos 3 e 4 de Hebreus, nós temos ali uma mensagem reforçada da urgência de se atender ao apelo do Espírito Santo agora. Este é o seu momento, esta é a sua hora. O dia da sua entrega ao Senhor é hoje. Porque amanhã nós não sabemos. Hoje eu estou falando aqui para vocês. Amanhã, se eu estarei vivo, só o Senhor é quem sabe. Nossa vida é incerta. Jesus disse que convinha pousar na casa de Mateus. De Zaqueu, perdão. Olha que coisa interessante, né?
como é que é a diferença cultural. Para nós, ocidentais do século XXI, isso seria uma coisa até considerada como falta de educação. Por exemplo, se eu disser ali para o irmão Cid, hoje me convém ficar na sua casa. Ele, por questão de educação, pode até falar, não, pastor, fica à vontade, pode pousar lá em casa, sim. Mas fica uma coisa meio chata. Você concorda comigo? A gente não costuma fazer isso. Se oferecer para pousar na casa da pessoa. Certo? A pessoa que vai nos convidar. Só que no antigo Oriente Médio, uma cultura onde a hospitalidade é ultra valorizada, você se oferecer para comer ou dormir na casa de uma pessoa, isso significa que você tem aquela pessoa em alta estima e consideração. Significa que aquela pessoa é muito importante para você. A hospitalidade no Oriente Médio até hoje é algo tão valorizado, e eu não sei se você sabe disso, mas é uma curiosidade interessante, que lá, por exemplo, naqueles países, né, de muçulmanos ou mesmo Israel, se uma pessoa chegar atrasada no seu trabalho e justificar que ela chegou atrasada porque estava recebendo em casa, alguém em casa, aquela falta ou aquelas horas são abonadas. Porque a hospitalidade é levada em alta consideração. Quando Jesus diz para Zaqueu, Zaqueu, eu quero hoje pousar na sua casa, ele está dizendo, Zaqueu, você é muito importante para mim, eu confio em você. O Senhor Jesus hoje está batendo a porta do seu coração. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nós lemos, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer ter uma vida de íntima comunhão com você, ele quer habitar no seu coração e na sua casa. Por cima das vozes dos rabinos, de líderes religiosos, do povo, da multidão, Zaqueu só ouvia a voz de Jesus. Acima das vozes da crítica, ele só ouvia a voz do Mestre. No livro Deserto das Nações, páginas 553 e 554, o irmão White diz que, quase duvidando dos seus próprios sentidos, o homem que ali estava na árvore ouve as palavras, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele não podia acreditar. O Senhor também está atento aos clamores do seu coração, aos anseios da sua vida. E assim como Zaqueu teve pressa em ir até Jesus, você também precisa ter essa urgência. Jesus está voltando, queridos. Todos os sinais estão indicando isso. Você precisa hoje tomar a sua decisão ao lado dele. Conforme ia levando Jesus para casa, Zaqueu tinha a impressão de que estava sonhando. Isso nos é dito no livro Deserto das Nações, página 554, e não podia acreditar. A Bíblia diz que ele desceu com alegria, ele recebeu a Jesus em casa com alegria. Sabe o que é isso? É a alegria da salvação, é a alegria de quem está sendo redimido. É a alegria de quem está recebendo o dom da vida eterna. Jesus não se importa de comer com publicanos e pecadores, mesmo recebendo críticas. A gente vê essas críticas desde o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Porque o interesse máximo de Jesus é na pessoa humana. Não importa quem ela seja, não importa qual a sua história de vida, qual o seu passado, o que você fez ou deixou de fazer. Cristo ama você pessoalmente, incondicionalmente. Não há nada que o ser humano possa fazer ou deixar de fazer que diminua em 1 centímetro o amor de Deus por nós. Finalmente, chegamos aqui à última parte, né, versículos 8 a 10, Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículos 8 a 10. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, nesse momento, ele se levanta e ele chama Jesus de Senhor. Ele diz, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
É muito importante aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Mas igualmente importante é recebê-lo como Senhor de nossa vida. Precisamos permitir que Ele domine o nosso ser, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nosso estilo de vida. Naquele momento, Zaqueu, ele fez um voto com Deus, dizendo: Senhor, se alguma coisa eu defraudei de alguém, eu vou lhe restituir e eu vou dividir tudo que eu tenho com os pobres. Ele faz um propósito de restituir aquele defraudara 4 vezes mais e dividir tudo que ele tem com os pobres. O verbo aqui traduzido como defraudar significa oprimir, chantagear, extorquir, abusar. E era isso que ele tinha feito no seu passado. Agora, ele, demonstrando o fruto do arrependimento, ele decide reparar seus erros no passado. Veja que detalhe interessante, né? Quando o jovem rico é convidado por Cristo a segui-lo, e Jesus diz que ele deveria distribuir os seus bens com os pobres, ele se recusa a fazer isso. Mas Jesus não pede isso de Zaqueu, mas Zaqueu voluntariamente decide fazer. Fruto do arrependimento. Zaqueu confessa publicamente sua aceitação de Cristo. A decisão por Jesus requer uma confissão pública. Essa confissão pode ser por meio de levantar a sua mão, ficar em pé, vir à frente, ser batizado. No livro Deserto das Nações, página 555, Ellen White diz: antes de Zaqueu ter contemplado o rosto de Cristo, começar a fazer aquilo que tornava manifesto ter ele arrependimento sincero. Antes de ser acusado pelos homens, confessar a seu pecado e submeter-se à confissão do Espírito Santo. Ou seja, antes mesmo dele subir na árvore, ele já estava se arrependendo e queria mudar de vida. Arrependimento é a profunda tristeza por ter magoado o coração de nosso Pai Celestial. E todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Mesmo que você tenha nascido num lar religioso, cristão, adventista, você precisa se arrepender, nós precisamos nos arrepender. O arrependimento deve nos levar à confissão, que é quando nós admitimos o nosso pecado. E o fruto do arrependimento é procurar reparar os nossos erros do passado. Nós precisamos, queridos, na medida do possível, reparar nossos erros do passado. Um homem que no passado, por mais ações ou omissão, prejudicou sua esposa e filhos, precisa fazer tudo o que estiver ao seu alcance para suprir agora as suas faltas do passado. Um homem que, por sua ação ou omissão, defraudou uma pessoa, ou seus funcionários, sejam eles quem forem, precisa agora, na medida do possível, fazer tudo o que ele conseguir para reparar essas pessoas, para restituir a elas o que lhes é devido. Com o Senhor não é diferente. Em que podemos roubá-lo? A Bíblia nos informa, Malaquias 3, versículos 8 a 9, nos dízimos e nas ofertas. E da mesma forma como quando uma pessoa defrauda a outra, deve restituir o que usurpou, quando nós retemos aquilo que pertence a Deus, devemos devolver a Ele. No livro Mordomo Eficaz, página 82, Ellen White pergunta: como está a sua mordomia? Você roubou a Deus no ano que passou no dízimo e nas ofertas? Olhe para o seu depósito, para a sua despensa repleta de boas coisas que o Senhor lhe tem dado, e pergunte a si mesmo se você está devolvendo ao doador o que lhe pertence. Caso tenha roubado ao Senhor, faça a restituição. Tanto quanto possível, endireite o passado. E então peça ao Salvador que perdoe você. Porque não devolver ao Senhor o que é dele, antes que este ano, com todo o seu peso de registro, tenha passado para a eternidade. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, porque você é filho de Abraão. O Senhor quer salvar você, quer te conceder a vida eterna, e não apenas para você, mas para toda a sua família. Todos nós que somos da fé,
de acordo com Gálatas, somos filhos de Abraão, descendência de Abraão, pela fé. Se você aceita o Senhor Jesus de todo o seu coração, o apóstolo Paulo diz que não apenas os da carne são descendentes de Abraão, mas os da fé. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se perdeu. A história de Zaqueu, em Lucas 19, 1-10, ela culmina, é o clímax dessa sessão que começa no capítulo 15, versículo 1 e termina no versículo 10 do capítulo 19. É a sessão dos chamados achados e perdidos. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas: a da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho perdido. E Zaqueu encarna tudo isso. O homem perdido. E Cristo o restaura. Se hoje, de todo o seu coração, você se arrepende dos seus pecados e os confessa ao Senhor, o Espírito Santo vai ajudar você a produzir o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento tem tudo a ver com o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esta é uma ação não meramente humana, mas é o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Não deseja você, meu querido, minha querida, permitir que o Espírito Santo opere essa obra no seu ser, no seu coração, no seu estilo de vida, na sua forma como você se relaciona com as outras pessoas, na sua forma de se relacionar com Deus? Vamos orar. Querido Senhor, nós te bendizemos, porque tu és um Deus repleto de amor, bondade e misericórdia. O Senhor ama o pecador. O Senhor nos ama. O Senhor tem um plano para cada um de nós, um plano de bênçãos, de vitórias e uma vida eterna. 1000 anos no céu e a eternidade na nova terra. Senhor, por favor, ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos por tê-los cometido, nós os confessamos a Ti. E te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver uma nova vida. Brotando o fruto do arrependimento. Só o Senhor pode operar esse milagre, Pai. Por favor, Senhor, purifica-nos de todo pecado, de toda iniquidade, de todo egoísmo, de toda maldade, toda corrupção, de tudo aquilo que não provém de Ti. E faz-nos, Senhor, produzir o fruto do Espírito, o fruto do arrependimento. Muda, Senhor, a nossa forma de pensar, de agir, de falar, de tratar as outras pessoas. Que nós possamos viver a cada dia sendo mais semelhantes a Jesus. Em seu nome precioso nós oramos agora. Amém.